Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Nesta edição você vai ver: carro roubado em Linhares é localizado pela polícia em Córrego Farias. Policiais militares de Linhares fazem homenagem a PM morto por bandidos na Serra. Hoje é dia do profissional de educação física. Confira uma matéria sobre a importância do trabalho deste profissional. Faltando menos de 30 dias para o fim das filiações partidárias, confira uma entrevista sobre a movimentação dos partidos aqui em Linhares. Hoje também é dia da coluna Economia e Negócios com o nosso colunista Abel Fiorotti, direto dos Estados Unidos. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A Polícia Militar localizou em Córrego Farias, interior de Linhares, um veículo roubado na cidade durante a noite desta segunda-feira. O Pajero Dakar foi encontrado completamente incendiado numa plantação de eucaliptos. O dono do carro registrava o boletim de ocorrência na manhã desta terça-feira, quando foi avisado que o veículo havia sido encontrado. De acordo com a vítima, 3 homens armados em um veículo Gol o obrigaram a entregar a Pajero e fugiram em seguida. Até agora, ninguém foi preso. E policiais do 12º Batalhão da Polícia Militar de Linhares realizaram uma homenagem ao soldado Ítalo Bruno Pereira Rocha, 25 anos, assassinado a pedradas e tiros na noite deste domingo na Serra. Com as sirenes das viaturas ligadas, os policiais fizeram bastante barulho nas principais ruas do centro de Linhares e de alguns bairros também. Além de homenagear o colega morto, a ideia foi chamar a atenção dos moradores para a brutalidade do crime. Hoje é dia da coluna Economia e Negócios. Nosso colunista Abel Fiorotti está nos Estados Unidos e de lá fala de algumas peculiaridades da maior potência econômica do mundo. Olá, amigos da TV Sim! Hoje estamos aqui direto de um Premium Outlet nos arredores de Boston, Estados Unidos. Coluna Economia e Negócios trazendo para vocês informações sobre vale a pena ainda com esse dólar alto fazer compras aqui nos Estados Unidos? Bem, os Premium Outlets são muito comuns aqui nos Estados Unidos e existem vários em várias regiões dos Estados Unidos da América. Os Premium Outlets, o objetivo deles é vender artigos em preços bem mais acessíveis do que geralmente as pessoas encontram nas lojas em geral. Geralmente são artigos de coleções passadas ou artigos que não tiveram um giro tão satisfatório nas lojas oficiais. Então aqui você consegue comprar produtos de grifes nacionais e internacionais, na verdade, porque estamos nos Estados Unidos, que a preços bastante acessíveis. Entre elas Adidas, Nike, Tommy, Polo, Ralph Lauren, para citar algumas delas. E ainda assim, vale a pena, eu pude constatar isso, porque se você entrar na internet e fizer um registro para adquirir cupons de desconto, você consegue desconto além de desconto. Então muitas vezes você vai comprar uma camiseta polo, uma camisa ou uma bermuda, ou qualquer outro artigo de vestuário, e você já tem desconto de 40%, e com esse cupom você consegue 20% adicional. Então quer dizer, mesmo com o dólar alto, ainda assim, vale a pena fazer compras aqui nos Estados Unidos. Fica a dica. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima e, como sempre digo, vamos em frente. Obrigado, Abel, pelas informações e até a próxima semana. Vamos saber agora como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a região. A quarta-feira será de sol com chuva passageira. As temperaturas caem um pouquinho. Aqui em Linhares, as temperaturas variam entre 16 e 27 graus. Colatina, mínima de 15, máxima de 28. São Mateus, variação entre 18 e 29 graus. Já em Vitória, mínima de 16 e a máxima 25 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, mudança de horário de atendimento no Cine de Linhares. Nós já voltamos. É cada vez maior o número de pessoas que buscam na atividade física diária a oportunidade para manter a boa forma e a saúde. Neste contexto, o acompanhamento do profissional de educação física é muito importante e com a temperatura em alta em Linhares a demanda é cada vez maior. Com a moda fit em alta, o mercado para educador físico está em expansão, já que cada vez mais pessoas de todas as idades estão se tornando adeptas das atividades físicas para manter e adquirir boa forma e saúde. Quanto o exercício promove em termos do bem-estar,
na diferença no dia, no condicionamento, e isso vai muito além assim, da estética e, consequentemente, você vai atingindo esse resultado mais estético que muitas vezes é o que as pessoas mais procuram. Movimento, exercício, suor, muito suor e resultado, é claro, é o que essa galera aqui espera para a chegada do verão. Por isso, a procura por academias nessa época do ano começa a aumentar aqui no município de Linhares. E como fator essencial para se ter um bom resultado é ter acompanhamento de um profissional de educação física. Estava com excesso de peso e com as orientações dos profissionais eu consegui reduzir esse peso sem passar fome, sem me machucar, sem ficar cansada. Então, eles têm praticamente 100% da ajuda deles para mim estar podendo fazer o meu exercício físico bem e ficar saudável. Corpo, e muitas vezes rapidamente ele vai se adaptando. O profissional dando continuidade e esse acompanhamento, ele com certeza vai vivenciar esse resultado. Mas segundo o educador físico, a falta de um acompanhamento adequado pode interferir no resultado final. Pode trazer alguns problemas, principalmente o fato de não entender como é que o corpo funciona. Muitas vezes, durante um exercício, é comum ter um condicionamento para realizar tal atividade, e muitas vezes a sua articulação e musculatura não está adaptada ainda para esse estímulo. Um bom profissional, ele vai estar orientando de maneira gradual esse estímulo. Então, para quem deseja chegar ao próximo verão com o corpo em forma, a principal dica é seguir a orientação profissional. Mas é bom lembrar que para alinhar boa forma com saúde, é preciso ter persistência e paciência. Vamos agora saber como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 423. Arábica 7, cotado a R$ 326. Conilon tipo 7, cotado a R$ 321 a saca. O Cine de Linhares vai mudar seu horário de atendimento a partir desta quarta-feira. O órgão passa a realizar atendimento ao trabalhador com seguro-desemprego e encaminhamento ao emprego, por exemplo, de 8 da manhã a 1h30 da tarde. Já de 1h30 às 4 da tarde, o Cine faz atendimento exclusivo ao empregador para cadastramento de novas vagas. O órgão funciona na Avenida Governador Lindenberg, no centro da cidade. E na última sexta-feira, uma ação promocional da Rede Sim movimentou a cidade. Centenas de pessoas participaram da ação que aconteceu num posto de combustíveis da cidade. Quem passou pelo posto de combustíveis do bairro Conceição, em Linhares, na última sexta-feira foi surpreendido com a ação de divulgação da Rede Sim Record News. Durante o pit stop, vários brindes foram sorteados. Entre os prêmios estava uma bolsa integral de estudo em uma escola de inglês. A sortuda foi uma ouvinte da Rádio Sim, que escutou a promoção no ar e correu para o posto. A regra era buzinar assim que chegasse ao local. Como foi a primeira, ganhou a bolsa integral e ainda participou ao vivo da transmissão feita pelo radialista Serginho FM. Outras 5 bolsas de 50% de inglês também foram distribuídas durante a promoção. E os prêmios não pararam por aí não, viu? 400 litros de gasolina estavam à disposição da população linharense e 80 pessoas foram contempladas. Quem perdeu essa oportunidade, fique ligado. Ações como essa serão realizadas periodicamente pela Rede Sim Record News. Pois é, ações como esta devem acontecer novamente nos próximos dias. E agora vamos ao resumo esportivo do dia com o nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento H&E Esportes e Mecânica do Trevo. Muito bem, Cláudio Henrique, hoje é o dia do professor de Educação Física, por isso nós trouxemos no Tabelinha Esportivo, no horário de almoço, um representante da velha guarda, o professor Zé Roberto Bittencourt, que é nosso comentarista, e outro dos mais jovens, o Roque de Chile,
dessa era aqui que o Zé Roberto já pegou, do professor indo às praças, do professor indo até as casas, do professor indo às empresas com a ginástica laboral e muito mais. Parabéns, Gleide Zenadai, Ana, Josmari, em nome do saudoso Heleno Escofro, cumprimentando a todos os professores de Educação Física aqui de Linhares. Olha, na Copa Espírito Santo, problemas para o Linhares para o jogo deste sábado contra a Desportivo no Campo do América. O zagueiro Brum machucou o joelho, fica 7 meses parado. Com isso, Wagner deve recuar para a zaga e aguarda-se a recuperação definitiva do Jailson dos Santos. Mas esse jogo ninguém pode perder, vale uma vaga no G4. E na Copa do Brasil, vamos conferir aí como ficou o confronto, principalmente dos times cariocas, para a próxima fase da competição. Confira aí na tela. Copa do Brasil, quartas de final. Primeiro os cariocas, o Vasco pega o São Paulo e faz a segunda partida em casa. Tem Fluminense e Grêmio, Internacional e Palmeiras, Figueirense e Santos. Valeu! E hoje nós fizemos uma pergunta ao professor Zé Roberto. O que o Vasco deve fazer? Focar só na Copa do Brasil, onde tem chances de buscar o título? Ou no Campeonato Brasileiro, onde tem que lutar contra o rebaixamento? Bom, o Zé Roberto falou, tem que focar nas duas, porque o Vasco pode correr o risco, ou corre o risco também, de ficar de fora da Copa do Brasil. Afinal, pegou ninguém menos do que o poderoso São Paulo. Que situação, hein, vascaínos? Mais esportes amanhã, aqui no Sim Notícias. Muito bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Sim Notícias de hoje. Para dizer o seguinte, estamos aí na reta final das filiações partidárias. A movimentação política é cada vez maior em todo o Brasil, aqui em Linhares não é diferente, com vistas às eleições de 2016. Nós tivemos no último final de semana as convenções do PMDB e também do PRB aqui na região. Para falar um pouquinho sobre essa movimentação, falar um pouco dos últimos capítulos da questão político-partidária aqui na região, eu recebo o nosso consultor político, Romeu Rocha. Tudo bem, Romeu? Tudo bem. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todo mundo da TV Sim. Romeu, o PMDB realizou a convenção no sábado, né? Um partido importante para a nossa região, reelegeu Ludovico Faustini Neto, de Du, como presidente. O vereador Fabrício Lopes foi escolhido como líder de bancada aqui na Câmara, né? Era o doutor Amantino até então. Agora, o que chamou a atenção foi o discurso do deputado estadual Guerino Zanon, que disse que o PMDB terá candidato próprio, se colocou inclusive à disposição do partido para as próximas eleições. Como é que você viu aí essa convenção do PMDB? Na realidade, o PMDB, como é um partido hoje que tem uma grande expressividade, né? Até mesmo porque já teve vários mandatos, né? Que teve o seu prefeito Guerino Zanon, e ele também não pode ficar de fora, né? Então ele já vem trabalhando uma costura política para lançamento, logicamente, do nome dele, né? Como nós havíamos até comentado na vez passada, na realidade o Guerino ainda tem que validar o seu nome junto ao TRE por causa da questão da reprovação da conta dele na Justiça. Agora, essas convenções, elas são uma organização interna, né? Essa questão, por exemplo, da escolha do diretório, dessa nova votação, é uma organização interna se preparando para isso, né, Romeu? Na realidade, essas convenções são mini-convenções, por quê? Porque o prazo de filiação do candidato que quer disputar a vaga de vereador, ele tem que estar no mínimo um ano antes registrado no partido. No caso já de prefeito, normalmente o cara já se encontra no partido, dificilmente ele vai mudar de sigla. Se mudar de sigla, tem que ser agora. Não pode ser depois, até o final desse mês de setembro. Tá certo. O PRB também realizou convenção no final de semana, foi no último domingo, né? A gente até conversou com o empresário Sérgio Pessotti, que é o representante da sigla aqui na região. Bom, o PRB planeja, assim como outros partidos também, lançar uma candidatura própria. Você acha que é possível para o partido conseguir isso? Na realidade, a questão de lançar o nome, qualquer partido pode lançar, né? Desde que ele passe pela convenção, ele pode colocar o nome de quem ele quiser, no caso, à disposição da população. Só que, na realidade, já foi ensaiado no passado e não conseguiu manter a sua candidatura, porque a candidatura a prefeito, ela depende de muitas costuras políticas. Então, de repente, ele pode ter vontade e acabar não concretizando aí, no caso, a sua candidatura. Agora, o PRB já não é aquele partido pequeno mais, né? Cresceu muito de uns anos para cá. Ele cresceu muito a nível nacional, mas ainda a nível municipal, ainda ele é muito pequeno. Tem que caminhar muito. Tem que caminhar muito.
Romeu, também nos chamou a atenção na sessão da Câmara desta segunda-feira o pronunciamento do presidente da Casa, o vereador Milton Colega, negando, né, que haja possibilidade. Muito se falou aí dessa questão dos problemas de saúde do prefeito Nozinho Correia, né, que tem passado por tratamento, dessa possibilidade de o prefeito se licenciar, o Milton assumir a prefeitura, né, o que seria lógico exatamente porque nós não temos mais vice-prefeito. Colega aproveitou também para sugerir ao prefeito Nozinho algumas medidas de ajuste que ele acha que seriam necessárias, como o corte de pelo menos 8 das 23 secretarias e a suspensão de alguns contratos. Isso para dar uma enxugada aí no orçamento da prefeitura. Pelo jeito, ele não deve concordar, então, com o que o Nozinho tem feito em relação a isso, né? A esse corte de gastos. Na realidade, assim, a prefeitura de Linhares, a gente, nessa época de crise, a gente ainda não viu ainda nada de muito austero nas suas contas, né? A gente não viu nenhuma medida drástica, só fala que está em crise, e você não vê nada de forma efetiva que realmente venha a provar à população de que o município está fazendo de tudo para conter os seus gastos, né? Logo no início do seu mandato, foi criado várias secretarias que até então não se existia, com a justificativa de que seria para melhorar a governabilidade da gestão. Então, foi criado várias secretarias e isso percebe-se que não aconteceu. Na realidade, não aflorou essa expectativa do atual prefeito em relação à criação dessas secretarias. A própria Secretaria de Governo, que era uma secretaria de captação de recursos. O caso de cortar algumas secretarias? Sim, até precisa, porque senão não fecha as contas. Porque, na realidade, realmente, a queda de arrecadação é a nível nacional, né? Então, o município também passa por essa fase. Então, ele também tem que tomar essa medida. Todas as prefeituras deveriam fazer isso, Linhares não é diferente. Exato, não né? é diferente. Tá certo. Bom, agora em relação ao retorno do vereador Stefano Silotti, ele estava licenciado, estava como secretário de esportes. Bom, será que a passagem lá pela Secretaria de Esportes não foi o que ele esperava e está voltando para a Câmara? O que pode ter acontecido? Na realidade, sim. A questão do Silotti ter ido para a Secretaria, ele foi com um projeto, né, para tentar desenvolver a Secretaria de Esporte, que desde que assumiu a gestão, não vinha desenvolvendo alguns trabalhos que deveriam ser desenvolvidos. Porém, ele, chegando lá, ele não teve a dotação orçamentária para que ele pudesse desenvolver esse projeto e eu acredito que deva ter sido isso aí que levou ele a tomar a decisão de se retirar da secretaria. E é uma secretaria importante, né? Uma secretaria realmente importante para o município, mas nesse momento de contenção de gastos... É uma secretaria que eu coloco da seguinte posição, Cláudio. É uma secretaria que ela ajuda na segurança pública. Porque quando se fala de política de segurança pública, só se pensa na repressão. Na realidade, nós temos que pensar na prevenção. Entendi. Que vem desde a área social e a área do esporte, que o povo brasileiro gosta muito de esporte. Essa inserção do jovem, principalmente. Exatamente. Então, na realidade, esse abandono, na realidade, da Secretaria de Esporte junto ao município é o que vem ocasionando aí também Isso é o que você acha que pode ter forçado ele a voltar para a Câmara ou impulsionado ele a voltar para a Câmara? Eu acredito que sim. Tá certo. É uma figura jovem da nossa política, há muita expectativa com relação à carreira política do Silotti, ele retorna agora à Câmara Municipal. Agora o que deve acontecer com a Regina, né? Acabou ficando sem... Era secretária de Educação, né? Foi para a Câmara, agora fica sem cargo. No caso, quando você é suplente, é uma situação meio complicada. Quando você assume por suplência, no caso, para afastamento para uma secretaria... Há sempre essa expectativa? Há sempre essa expectativa de você realmente perder o seu cargo novamente. Já esperava? Já está com certeza com consciência que poderia acontecer. Tá certo. Bom, agora, quais eventos importantes que a gente pode esperar para os próximos dias com relação à questão político-partidária aqui no município, Romeu? Ainda falta a convenção ainda do PTB, que é um partido também tradicional, que até o presente momento ainda não se manifestou com relação ao que pretende fazer na política em Linhares. Na realidade, o Zé Carlos está aguardando toda essa movimentação para ele poder se manifestar. Até se cogitou recentemente, e o presidente da Câmara confirmou o convite dele, né, para se desvincular do PSDB e ir para o PTB, para poder até inclusive lançar o seu nome à candidatura da prefeitura, porque ele não teria espaço no PSDB. Mas ainda é muito prematuro para saber. Certo, ainda não tem. Não tem nada certo. Então, devemos aguardar realmente a manifestação do PTB para ver se essa questão da nomeação do Miltinho no partido se confirma ou não,
para a gente começar a desenhar o novo cenário político de Linhares. Bom, isso deve acontecer nos próximos dias, né? Que a gente está nesses últimos dias aí das filiações, o Miltinho vai ter que decidir se fica no PSDB ou se vai ou não para o PTB ou outro partido até, né? Na realidade, quem quer disputar qualquer cargo que seja ele prefeito, seja ele vereador, ele vai ter até o final do mês para se decidir, porque a legislação é bem clara, tem que ser um prazo de 1 ano antes das eleições. Então, quem quiser disputar a eleição, agora é a hora de mudar. Agora, você acha que esse silêncio todo do presidente do PTB aqui, o Zé Carlos Elias, ex-prefeito Zé Carlos Elias, ex-deputado, é também uma questão de estratégia ou faz parte mesmo desse jogo político que a gente vive? Na realidade, a política é um xadrez. Na realidade, Zé Carlos, ele mestre em xadrez, sim. Então ele está aguardando realmente todas as movimentações para poder dar o que acontece, sua jogada certa, né? Tá certo. E o PTB é um partido extremamente importante aqui, né? O prefeito Zé Carlos foi prefeito aqui 2 vezes aqui em Linhares, deputado estadual, deputado federal. Enfim, gente, olha, a proposta da Rede Sim é essa, é acompanhar toda a movimentação política, partidária, né, de toda aqui a nossa região. A gente fala da política partidária porque é o momento, né, o momento das filiações, daqui a pouco vem as convenções, lá para o mês de junho, né, Romeu, tem as possíveis coligações também, né? Não se pode nem falar muito disso agora, né? Não, muito cedo. É muito cedo porque, na verdade, quem declarar, eu coliguei com o partido A ou com o partido B ainda é muito prematuro, porque muitos partidos seguem a diretriz do seu diretório nacional. Então, às vezes, o diretório nacional, ele determina, você vai caminhar com o partido A ou com o partido B. Então, eles passam por cima da decisão... Não dá para desobedecer isso. Ele passa por cima da decisão municipal. E muita gente que, de repente, está pleiteando isso ou aquilo pode se decepcionar, porque as coisas podem mudar em cima da hora, Da noite para o dia. Eu quero agradecer muito aqui a presença do nosso consultor, né, fazendo uma leitura, fazendo um raio-x aqui dessa questão política, essa movimentação aqui em Linhares, nos ajudando a entender esse assunto, para que você em casa também entenda e se interesse um pouco mais, né? A política ela é importante para o nosso país, a gente não tem como viver sem ela e daqui a pouquinho estaremos vivenciando aí um momento ímpar na nossa democracia, que são as eleições de 2016, não dá para fugir. Teremos que escolher novos prefeitos, novos vereadores e é bom a gente estar bem informado, estar bem instruído com relação a isso. Romeu, mais uma vez, obrigado, viu? Eu que agradeço. Minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando. Quero agradecer sua companhia. Acesse o nosso e-mail aí que aparece no vídeo, pautalinhares@redesim.com, e mande lá sua sugestão de reportagem, né, sua dica aí para enriquecer o nosso telejornal. Assista também nossas entrevistas e reportagens nas redes sociais. O endereço do Facebook está aí, facebook.com/tvcimlinhares. Nosso telefone é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição. Sim Notícias. Linhares se vê aqui.